Minha amiga, tudo bem com vocês? Você está no canal Política em Foco, meu nome é Gedemias, aqui vocês são todos muito bem-vindos. Gente, desde a redemocratização do Brasil, nós tivemos alguns presidentes na nossa história. Mas nenhum presidente pode se comparar a Jair Messias Bolsonaro. Então nós tivemos Fernando Collor de Mello, o Fernando Collor sofre o impeachment, dá lugar a Itamar Franco. Itamar Franco depois sai do poder e dá lugar a Fernando Henrique Cardoso, que passa 2 mandatos. Depois do Fernando Henrique, nós temos o Lula, 2 mandatos. A Dilma também 2 mandatos. Sofre o impeachment, dá lugar a Michel Temer. E Michel Temer depois dá lugar a Bolsonaro. Mas o interessante é que ainda antes do Bolsonaro ganhar a eleição, qual que era o slogan da campanha do Bolsonaro? Era o Brasil acima de todos, Deus acima de tudo. Parecia só um slogan de campanha. Mas isso já trazia atrelado, isso já vinha acompanhado de uma tentativa de ruptura da forma de viver da sociedade atual. Porque depois que ele ganha a eleição, o que é que nós ouvimos dele e também dos seus seguidores? Que era Deus, pátria, família e liberdade. Bolsonaro não veio trazendo, porque é assim, quando você quer ter uma ruptura de um modelo de sociedade, você parte do princípio que você está tentando fazer essa ruptura para melhor. Então, quando você tem um modelo de sociedade que é ultrapassado, que é primitivo, que é arcaico, o que é que você faz? Você vem com novas ideias para que você modernize a vida em sociedade. Mas nessa visão bolsonarista de enxergar o mundo, eles não queriam modernizar uma sociedade. O que eles queriam é trazer de volta a sociedade que a cada dia a gente via ficando para trás. Era uma coisa que a gente via que estava ficando ultrapassada. E que a gente achou que já não voltaria mais para a nossa história. Então eu quero aqui falar com vocês aqui sobre esses 4 tópicos que a Bolsonaro e o bolsonarismo usa hoje. Que é, vamos começar aqui por Deus. Então Deus, quando você diz que uma sociedade é regida por Deus, você está falando de teocracia. E quando você fala de teocracia, você está falando de ter apenas uma religião. E essa religião, todos que não forem seguidores dela, portanto, não servem. Vamos para outro. Pátria. Repare que bolsonaristas não têm partido. Você não vê, por exemplo, os bolsonaristas com a bandeira do PL. Você não vê, porque sei lá, qualquer outro partido, quando as pessoas querem se manifestar, eu já passei na rua, por exemplo, e o cara que é petista, ele anda, sei lá, com uma bandeira do PT no carro. Mas repare que o bolsonarista não anda com a bandeira do PL. Eles não têm partido. Qual seria o partido deles? Aí é quando eles falam o seguinte: sou patriota, amo a minha pátria, e quem ama a pátria como eu amo, precisa enxergar como eu enxergo. Logo, todos que não enxergam como eles são inimigos da pátria. Então, o partido deles, a gente não tem partido. Somos amantes do Brasil. Eu costumo até brincar, às vezes, estava um dia passando com a minha esposa na rodovia, eu vi alguém com a bandeira do Brasil, eu até brinquei com ela, falei, estamos em época de Copa do Mundo? Porque era só em época de Copa do Mundo ou de algum evento, sei lá, esportivo que o nosso país está envolvido, que a gente usava a bandeira do Brasil. Mas hoje, o Bolsonaro se apossou da nossa bandeira e hoje é como se isso fosse um partido. Inclusive, muitas pessoas que não aderem ao bolsonarismo, eles não gostam mais de usar a bandeira do Brasil. Eu me lembro que na última Copa do Mundo, mandaram até uma brincadeira pra gente, que tinha uma bandeira do lado de fora de uma casa, e o cara falou, olha, é pra Copa. Porque eles querem fazer com que a bandeira nacional
seja símbolo deles. Por isso são chamados de patriotas. Então, Deus, pátria. Agora vamos falar da família. O que é a família para eles? Família que a gente conhece como família tradicional. Gente, eu quero deixar claro aqui que quem dita o que é uma família ou não são as regras, as leis de um país. Eu quero dizer para vocês que o Supremo Tribunal Federal deu direito até de pessoas do mesmo sexo constituírem famílias no mesmo modelo que é feito com homens e mulheres. Mas quando o bolsonarismo ele diz de família, ele quer dizer o seguinte: olha, somos da família tradicional. E logo qualquer um que não beber dessa mesma fonte não serve. Então, não queremos esse tipo de gente na sociedade. Por isso que nós somos um dos países que mais persegue gente da comunidade LGBT. Por quê? Porque já somos preconceituosos mesmo. Eu digo, somos como país. Temos uma boa parte que é preconceituosa. E quando você tem um líder maior da República que vem trazendo esse tipo de discurso, é um agravante ainda maior. E por último, eles falam de liberdade. Mas espera aí. Se eles querem tirar nossa liberdade religiosa, partidária e familiar, a que tipo de liberdade eles estão se referindo? Então a liberdade que eles pregam aqui é a liberdade de poder atacar. É a liberdade de poder ferir a honra, a moral de todos aqueles que não concordam com eles. Então, é por isso que hoje no Brasil está muito em alta a tal da liberdade de expressão. Porque eles querem usar de qualquer meio para atacar aqueles que não concordam com eles. E logo, se a gente diz, olha, mas você não pode fazer isso, logo você está tirando a liberdade de expressão deles. Então, o bolsonarismo nada mais é do que uma corrente ideológica que tenta trazer aquele modelo de sociedade que nós tínhamos no passado, que divide as pessoas em caixinhas e em prateleiras. Então, eles não enxergam a sociedade como um todo. Eles enxergam a sociedade sempre dividida. Como? Como é que eles fazem essa divisão? Negros e brancos. Ou seja, o branco é superior, o negro é inferior. Então, eles querem esse modelo de sociedade. Homem e mulher. Então, o homem está aqui, a mulher está aqui. Ricos e pobres. Hétero e homo. Então, esse modelo de sociedade que eles estão defendendo, que é um modelo de sociedade que nós tínhamos lá atrás e que a gente não quer mais. Por exemplo, esses dias eu conversando com uma bolsonarista, ela disse uma frase para mim, é uma frase que nem sentido não faz. E qual que é a frase? A frase é a seguinte: olha, moço, ela disse para mim, a sociedade mudou demais. Aquilo que era errado agora é certo e o que é certo agora é errado. Aí coube a mim perguntar, senhora, diga-me uma coisa que era certa e que virou errado, e que era errado e que virou certo. E aí, é claro, você, desculpa aqui a minha expressão, bolsonarista não gosta de pensar. Quando eu disse essa frase para ela, ela coçou a cabeça, tentou pensar algo, não conseguiu, e aí colocou para fora aquilo que a gente sabe o que eles pensam. Ela falou, porque esses gays... Ah, entendi. Então você está falando de preconceito. Porque, gente, não existe aquilo que era errado virou certo e o que era certo virou errado. Aquilo que é errado sempre. Por exemplo, roubar. Roubar foi errado antes, é errado hoje e será errado sempre. Isso não se muda. O que muda dentro de uma sociedade são culturas. Então, eu escuto até pessoas
saudosista que dizia assim, olha, na minha época era melhor, inclusive o ensino público. Mas, gente, eu vou fazer uma pergunta, o ensino público era para quantas pessoas? Só é a gente lembrar que na Copa do Mundo de 70, o hino do Brasil dizia que somos 90 milhões em ação. Você está falando de uma sociedade que era menor. Hoje, você tem que dar escola para uma sociedade que hoje está em 210 milhões de habitantes no Brasil. Então, não é que era melhor na época. Gente, a época passada não era melhor. Pessoas que defendem a ditadura militar porque diz que na ditadura foi bom. Então você está falando de um modelo de sociedade que a gente não pode aceitar. Aliás, por que que eles atacam o Lula? Vocês viram quando o Bolsonaro foge para não passar a faixa? O que que faz o Lula? O Lula faz uma entrada mostrando que é daquele jeito que nós temos que olhar e enxergar a sociedade. Ele fez uma entrada com pessoas de todos os tipos, mostrando que a sociedade tem que ser para todos. A gente não quer mais esse modelo de sociedade. É falso. Então, para aqueles que ainda não enxergaram, porque eu costumo dizer, o cara diz, mas como que um negro vota no Bolsonaro? Como que uma mulher vota no Bolsonaro? Como que um homem vota no Bolsonaro? É que ideologia não tem cor, tem raça, não tem credo. A ideologia das pessoas se baseia naquilo que elas acham que é um mundo melhor. Então, eu gostaria um dia que as pessoas enxergassem que o modelo de sociedade trazidos por Bolsonaro e hoje pregado pelo bolsonarismo é um modelo de sociedade que precisa ser combatido. E eu quero encerrar dizendo para vocês, por que vocês acham que o STF virou um grande inimigo do bolsonarismo? Porque o STF é o poder moderador da República. É ele, porque se você fosse depender de um Congresso que na sua maioria é feita de homens brancos e conservadores, que enxergavam a sociedade dessa forma, claro, uma sociedade de privilégio. Porque quando essas pessoas dizem que na sua época era melhor, eles estão falando dos seus privilégios e que eles não querem perder, não querem deixar de lado. E o STF é o poder que precisa trazer a todas as pessoas o quê? Direitos. Então, o STF não deve olhar a cor de pele, a orientação. Não. O STF precisa falar de direitos, deve seguir a Constituição. E a Constituição garante o direito a todos de se manifestarem. Então é por isso que o bolsonarismo elegeu o STF como inimigo. Então que fique claro aqui que nós nunca tivemos na nossa história um presidente como Bolsonaro. Porque mesmo os líderes que tivemos na nossa república, mesmo aqueles de centro, de direita, que pensam o mundo segundo a sua ideologia, muitos deles evoluíram para um outro nível de sociedade, de se respeitar todas as diferenças de uma sociedade. E o bolsonarismo não quer isso. É o resgate sempre de uma sociedade do privilégio. É o resgate sempre de uma sociedade que dá a eles aquilo que sempre foi deles, que é o poder absoluto, que é o luxo, regalias. É isso. Ou a gente enxerga isso, e aí, daqui para frente, pessoas que pensam nesse nível, nesse modelo de sociedade, a gente precisa ir tirando na nossa política. Porque a nossa política, cada dia, ela precisa ser uma política mais pluralizada, que dá, seguindo a nossa Carta Magna, que é a nossa Constituição, dá a todos o direito de se manifestar. Desde que a minha manifestação não fira o outro,
O país, a Constituição, a justiça tem que garantir a todos o direito religioso, orientação sexual ou qualquer outro modelo político, partidário, qualquer coisa. Eu e você temos que ter esse direito garantido. E eu quero terminar dizendo, muitas pessoas perderam as suas vidas para que hoje a gente tivesse o direito de se manifestar livremente dentro de um país. Tá bom, gente? É o que eu queria aqui dizer para vocês. Desde já eu peço mais uma vez que vocês fortaleçam o meu trabalho, se inscrevam no canal, deixem seu like, deixem seus comentários, ativem o sininho, compartilhem esse vídeo com outras pessoas, tá bom? E mais uma vez, muito obrigado.